Bom, um evangelho interessante, a porta estreita, e eu rememoro, Sérgio, lá naquela radionovela que está lá no YouTube, que é o Nosso Lar. E lá perguntam ao ministro Clarencio essa questão dos escolhidos. E Clarencio diz assim: muitos ficam repetindo na terra que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E o Clarencio diz: mas será, André, que não seria melhor dizer que muitos são chamados, mas que poucos atendem ao chamado? Ele faz essa pergunta. E quando ele traz aqui essa questão, a gente percebe quantas dificuldades nós temos, quantos defeitos de caráter nós temos, e que para transformar esses defeitos de caráter, nós necessitamos de uma compreensão mais ampla, que só vai acontecer se nós percebermos a necessidade e praticarmos, por exemplo, a meditação, o autoconhecimento, para a gente se entender quem somos, qual é o nosso papel. E entendendo quem nós somos, começarmos a entender qual é a nossa parcela na criação. Qual é o nosso papel? Esse é o aspecto tríplice da doutrina espírita. Dizem que ela é um misto de filosofia, ciência e religião. Filosofia é essa parte. Você saber, eu saber, nós sabermos quem nós somos, de onde nós viemos e qual é o nosso papel. Para que, pensando corretamente, nós só vamos poder pensar corretamente se a gente entender corretamente. Por isso a filosofia, ser amigo da sabedoria, ver o que é certo, fazer certo que dá certo. Quando a gente se entender, aí a gente vai entender qual é o nosso papel. E aí vamos cumprir o nosso papel, é o lado filosófico. Mas não tem como fazer o lado filosófico sem fazer o lado religioso. Ré é de novo, ligar-se, religião. Então eu tenho que me religar comigo. Por que eu estou desligado? Porque eu estou envolto em vários ruídos do mundo. Quantas vezes nós estamos nos sentindo sem rumo? O que fazer? Qual o sentido da nossa vida? Eu tenho 20 anos, e o que é que eu vou fazer agora para ganhar a vida? Eu tenho 80 anos, e o que é que eu vou fazer agora para me sentir bem na vida? E é um constante refletir. Entender, por exemplo, que a cada 24 horas, nós temos que tentar praticar a vivência espiritual e a vivência material. Porque tem que haver um equilíbrio nas nossas relações. Que não há autossuficiência, isso é uma loucura. Nós precisamos uns dos outros. Mas nós temos que trabalhar a independência, é outra coisa. Queremos desenvolver da melhor maneira possível o nosso papel, fazemos a nossa parte, que nós, ao meditarmos, nos religarmos, vamos encontrando esse papel e vamos exercendo o papel. Nos seus vários atos, no teatro tem as esquetes, das várias esquetes. É a mulher, é a filha, é a mãe, é a trabalhadora da profissão XYZ, é a avó, é a neta, cada um tem um papel. É a mesma pessoa desempenhando vários papéis, entendendo quem ela é, qual é o papel dela em cada cena e fazendo da melhor maneira possível, tentando ser melhor do que ela mesma a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. A partir dali, ela vai encontrando
que nem tanto ao céu e nem tanto ao mar, que nem tanto só o material e nem tanto só o espiritual. Mas por que na confusão, no emaranhamento de dúvidas que tem dentro da nossa mente, nós claudicamos tanto, caxingamos? Ora, a gente pensa só no material, aí apanha muito, depois que apanha muito, aí começa a querer pensar só no espiritual, porque o material está difícil. É muito bom, né? Quebrou, perdeu o emprego, e disse, agora eu vou me dedicar 100% à religião, à caridade. Sim. E quem é que vai cuidar de você? Ou não tem isso? Quem é que vai alimentar seus filhos, seus netos? Não, minha vida agora é 100% espiritual. Não, você não morreu ainda? Ou não acontece assim? E o outro vai e diz, não, eu vou me dedicar 100% ao material, vou ganhar meu dinheiro, ter tudo, depois que eu tiver as coisas, aí eu vou viver uma vida espiritual. Às vezes não dá nem tempo. Como tem aquela parábola lá do semeador, ele diz, tolo, né? O cara até na hora de dormir, ele só pensava nos bens que ele tinha. Ele diz, tolo, nem suspeitas que pela manhã eu ceifarei a tua vida. O que está acontecendo aí é um desequilíbrio. Quando o papel nosso é viver de forma equilibrada, é o espiritual junto com o material. Renato, mas é mais difícil. Porque a gente quer extremos. A gente só quer ser jovem, bonito, que é o padrão de beleza que tem. Só quer ter saúde. Só quer ter a fase da expansão. Aí a gente quer negar que existe velhice, doença, dor, morte. Quer negar que a gente vai envelhecer. Está vendo? Nossas imperfeições nos levam aos extremos. E fazem com que nós fujamos da realidade. Ao invés de vivermos a cada momento os 50% material e os 50% espiritual, ou seja, trabalharmos, fazermos a nossa parte na matéria, plantarmos, ararmos, cuidarmos, mas entendermos que o resultado não é conosco, o resultado é com Deus. Se vai chover, se a semente que a gente colocou, ela era propícia a vingar, se o terreno era adequado, isso era com Deus. E mesmo no nascimento da agricultura, que não tínhamos tecnologia nenhuma, a gente vê que ali havia um predomínio do espiritual. E trouxe a gente a esse momento material, mas fez a gente negar isso. Tem um companheiro aqui, por exemplo, o filho do Sérgio deve estar estudando essas coisas, né? Quer dizer, você deve ver muito a história de negar a ciência, hoje negar o espiritual. Como na Idade Média, o espiritual negava a ciência. É só essa cachorrada dentro da gente. Não, é ciência ou é religião. Mas não, por que não pode ser ciência e religião? Por que não posso viver todo dia o espiritual e o material? Por que eu não posso entregar minha vida e minhas vontades nas mãos do poder superior, aceitar o que eu não posso modificar, compreender e ver o que é que eu posso modificar e começar a arregaçar as mangas e modificar? Fazer a responsabilidade consigo para ter possibilidade de praticar e irradiar a caridade com os outros. Não, que é o extremo. E geralmente esses extremos têm a ver com egoísmo, egocentrismo, com a compreensão ignorante, desvirtuada da natureza das coisas do mundo, como eu falei. Normalmente uma pessoa tem um problema material grande, seja com dinheiro, seja com alguém material que ele estava muito vinculado, que ele perde, aí ele quer cair 100% no espiritual. Ou não é assim? Dizem que aqui o pessoal vem pelo amor, pela curiosidade ou pela dor. A maioria vem pela dor. Qual é a dor? Material.
É a dor material. É querer falar com um ente que partiu, é querer curar uma doença física, é querer uma bênção para os bens materiais, ou não é assim? A maioria vem pela dor. Então, essa questão da porta estreita, ela está automaticamente ligada a nós usarmos o livre-arbítrio e escolhermos sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. E para sermos melhores do que nós mesmos, nós temos que fazer um esforço constante, ou temos que tentar praticar o autoconhecimento para, no aspecto filosófico e religioso, nos conhecermos cada vez mais e melhor. Não para apenas praticar na teoria, mas para a gente praticar na vida da gente. A gente acontece no espiritual e no material. Assim, os outros vão acabar enxergando em nós o quê? Uma quantidade inimaginável de resultados. Inimaginável de resultados. Enquanto a gente não está mais pensando tão obstinadamente em resultados, a gente está vendo apenas qual é a nossa ação naquela hora. E vamos arregaçando as mangas e vamos fazendo. A partir daí, nós vamos estar tendo atendido ao chamado. Para quem está de fora, vai enxergar o quê? Nos resultados que nós somos os escolhidos, os eleitos. Por isso que tem gente que diz assim, para ter sucesso é 99% inspiração, não. Transpiração e 1% de inspiração. Não tem gente que fala isso? Porque o nosso papel é proativo. O espírita, por exemplo, ele é de trabalhar. Ele é trabalhador. O Kardec era uma fera na produção teórica e prática do espiritismo. O Chico Xavier, 420 livros, trabalhando, sendo arrimo de família. Nosso negócio é trabalhar, não tenha dúvida. Se tiver uma religião que fala de trabalho, está aqui. E é interessante olhar a história do Chico. Porque o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, que depois, hoje, né, é da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele era aquele contador de leite e tal, a parte da agricultura, fazia tudo, datilografava. E era arrimo de família. Nos intervalos de almoço, ele escreveu, por exemplo, o livro Paulo Estevam. Lá, quem já foi à Fazenda Modelo, lá embaixo, que é uma casa alta, e embaixo tem tipo assim um sótãozinho embaixo. E lá, bem na entrada, tem assim a passagem, né? Aqui Chico Xavier caiu de joelhos e chorou. Ele estava fazendo uma passagem do livro Paulo Estevam. Então ele fazia na hora do almoço. Ele saía do trabalho na Fazenda Modelo e ia para o Centro Espírita. Luiz Gonzaga, o nome do Centro Espírita, que era na rua da igreja, lá em Pedro Leopoldo, quem já foi lá. E ali ele entrava, muitas vezes, tem lá, se você entrar lá hoje é tipo um museu, além de funcionar o centro. Tem lá os documentos assinados, Chico Xavier, secretário, ele era o secretário. Chico Xavier, quer dizer, vários cargos que ele exercia dentro do Centro Espírita, em Pedro Leopoldo. E entrava a trabalhar muitas vezes 5, 6, às vezes 7 horas da noite, normal era à noite. E largava 5 horas da manhã. E no outro dia, ia trabalhar. O dinheiro era pouco. Contam os depoimentos sobre o Chico, que ele psicografava aqueles livros na mão. Depois batia na máquina, apagava para reaproveitar as folhas. Trabalhoso, menino. Escrever, apagar, né? Escrever, datilografar, apagar e depois reutilizar. Por quê? Porque ele não abria mão
do material, ele tinha que fazer, ele tinha que trabalhar. Ajuda-te que o céu te ajudará, faz tua parte, cara. Não precisa ser muito, mas como eu falei, quem vive em desequilíbrio, como eu falei, se ele for viver o 100% espiritual precisando se manter materialmente, uma hora ele vai ser alguém que vai precisar de caridade também. Mais do que o que era necessário, mais do que o que era previsto para ele. E uma energia que era para ser usada para outro, que realmente não tinha condição, vai ter que ser gasta com ele. Porque Deus não desampara ninguém, mas era importante, se ele tivesse compreendido, de fazer o papel dele e cumprir os 50% material e 50% espiritual. Chico é um exemplo clássico. Quando teve todos aqueles conflitos lá em Pedro Leopoldo, porque havia um movimento muito grande de pessoas buscando o Chico Xavier. Pedro Leopoldo até hoje é uma cidade muito pequena, em torno de 40 quilômetros de distância de Belo Horizonte, você vai de ônibus, e bem pequenininha a cidade. Imagina naquele tempo. E teve uns conflitos com o sobrinho dele, conflito de que saiu no jornal, e mais polêmico e tudo, e o Chico pediu, ele não saiu do trabalho dele, ele era servidor público, pediu transferência para Uberaba, que era uma cidade maior, e continuou trabalhando em Uberaba. Lá foi que nasceu a comunidade, a Comunhão Espírita Cristã, que foi um prédio doado na frente da casa dele, na frente da casa do Chico. Até hoje existe a Comunhão Espírita Cristã. Depois de várias situações, ele saiu da Comunhão Espírita Cristã e montou o Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba, que é uma cidade maior, que vive do movimento de gado. Mas o Chico trabalhou até se aposentar. Divaldo Pereira Franco, servidor público do estado da Bahia. Trabalhou até os 65 anos. Mas Divaldo estava fazendo 200 viagens por ano, depois de aposentado. Ele trabalhava no material e no espiritual. Com dificuldade, Divaldo teve vários picos de depressão, quando jovem, pensava em se matar, e ainda assim conseguiu arregaçar as mangas, montar uma estrutura como é a Mansão do Caminho, imensa, é mais ou menos do tamanho da onde foi a Mansão do Caminho. Lá, que Divaldo Franco é de Feira de Santana, mas ele mora na Mansão do Caminho, em Salvador, num bairro chamado Pau da Lima. Lá é um bairro humilde. Aí você chega no bairro, aí tem aquele portãozão grande, um paredão grande. Aí quando você passa para dentro daquele paredão, aí é parece que é outro mundo. Tudo asfaltado, tem clínica lá dentro, tem escola, tem várias casas. E nessa brincadeira, o Divaldo adotou mais de 600 crianças. E não tem filho biológico. Trabalhando o material e o espiritual. Hoje você chega lá e vê o resultado do tamanho que é a Mansão do Caminho. Hoje você chega lá em Pedro Leopoldo e vê a manutenção do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Vê a obra do Chico Xavier com 420 livros para mais. Vê o Centro Espírita da Prece funcionando, a Comunhão Espírita Cristã funcionando, centenas de centros espíritas doados pelo Chico, que ele recebia a doação, imediatamente ele doava. Mandava para ele, daqui esse terreno a você, ele ia lá e passava, dava para um centro. Você abre os livros espíritas do Chico, este livro foi doado para manutenção da casa tal, pode abrir lá, cada livro tem, todos doados, não viveu de um tostão de espiritismo. É difícil estar aqui. Você podia dizer assim, rapaz, você fala bem, dava bem bonzinho para ser um pastor e ganhar não sei o que, né? Mas no espiritismo não dá. Aqui você tem que trabalhar. É tão bom 1%, né?
tem tanta atividade, dá vontade de passar a vida lá dentro. Mas não dá não, meu filho. Tem que trabalhar também. Aqui não se faz profissional religioso. E os resultados aqui são fabulosos. Está aí exemplo, Chico Xavier. Nosso Lar é um dos livros mais vendidos do Brasil há muitos anos. Mantendo a obra. Então, como a gente está falando aqui sobre a porta estreita, será que o cara está aqui porque ele fala, ele não pode não querer ganhar dinheiro? Pode ou não pode? Ele pode querer, mas é o que os espíritos recomendam? Não. Está vendo? Aqui toda hora você tem que estar um olho no peixe, outro no gato. Rapaz, chegou 1 bilhão de doação aqui, beleza, mas é de quem? Da obra. Não é parceiro de ninguém. Mas se alguém desvirtuar e pegar, porque ela cair, o que acontece? Ninguém esconde nada de Deus. Uma hora, a obra árvore que dá maus frutos, ela tende a ser cortada. Não precisa ninguém dizer nada, uma hora a pessoa é cortada. Mas quem tem coerência precisa todo dia olhar isso, né? Meditar, se entender, se religar consigo e com Deus, a religiosidade, filosofia, saber quem é, de onde vem, qual é o seu papel. Então, toda vez que eu venho aqui, eu tenho que vir aqui e lembrar que os princípios têm que superar as personalidades. E assim a obra cresce. Não é uma obra feita de dinheiro, apesar de receber muitas doações. É uma obra que com dinheiro não se mantém. Ela se mantém com a proteção de Deus. Mas que precisa de dinheiro para pagar as contas. E que nesse caminho, alguém que desvirtua pode cair. Sabendo que a Deus ninguém engana. Entende? É muito firme. A gente está toda hora aqui se lembrando. É mais difícil, é como você está aqui com alguém conversando, aí hoje você chega numa mesa, 10 pessoas conversando, 10 pessoas do celular. É mais difícil se relacionar conversando. Mas o mais fácil pegar o celular. É o que eu disse. É mais difícil todo dia a gente parar e pensar quem nós somos e qual é o nosso papel e entender que nós temos que ajudar os outros, mas nós temos que nos ajudar de forma correta. Que nós temos que nos amar para amar. Que nós temos que nos curar para irradiar a cura. Porque quem está ferido, fere. Não tem como dizer, eu abri mão da minha vida por você. Será que você vivia a sua vida mesmo? Você amava a sua vida? Você fazia a sua parte? Porque se você não fazia, quem não tinha, não tem o que dar. Primeiro é diferente você amar e ter uma vida que você cuida como um presente de Deus. E dela partilhar. Está vendo a noção de equilíbrio? Para a edificação de outros. Mas você tem que se ajudar. Então, eu volto aqui quando ele fala da porta estreita, porque eu sei que é estreita, porque é muito difícil a gente tomar essa decisão. É uma mulher que casa com o cara casa com a mulher, e ela é jovem e linda, e o cara bonitão, e tem posição e tal, e ele pensar que ele tem várias escolhas a cada dia para ele fazer, com a beleza, com a posição e com o dinheiro, não tem? Mas que ele escolheu estar naquele relacionamento. Hoje não existe isso para quem viu o relacionamento? Todo dia é comer um pacote de sal junto, menino. Ou não tem que pensar?
Ou a gente não é levado a pensar isso todo dia? Não, Sérgio? É. Como é? O que eu vou fazer? Porque o barco que não sabe para onde vai, nenhum porto é seguro. Todo dia. Refletir sobre o equilíbrio. Entender que todos nós somos eleitos. Que todos nós somos únicos, que todos nós somos amados por Deus, todos nós somos criados para uma função, todos nós fomos chamados, mas a pergunta é, todo dia nós temos que escolher se nós vamos atender ao chamado ou não, porque às vezes a gente atende um dia, atende 10 dias, e no dia que a gente se desvia, a gente faz uma coisa tão drástica, que bota quase uma vida toda a perder. É um negócio de viver um dia de cada vez, ir devagar e sempre, né? Vá devagar, mas não pare nunca. Viver é isso, continuar, perseverar, ter constância para fazer o espiritual e o material a cada dia. Mas pode refletir que todos os dias nós somos molhados pela dúvida. Somos não? Está na profissão, ó, sou dentista. Aí pensa, vixe, será que dentista é bom mesmo? Será que não é bom? Porque tudo tem a vaca magra e a vaca gorda. Tem ciclos. Ah, eu estou no centro espírita, mas ali, você viu aquele ali, aquele acolá, todo dia você vai ter dúvida. Será que aquela ali não está animando? Ai, aquela pessoa que eu mais admirava no centro foi embora. Aquele outro morreu. Ai, todo dia tem dúvida. Tem não, Sérgio? Mas todo dia a gente é convidado a usar o livre-arbítrio e dizer, não, pai, eu estou aqui, eu vou fazer posição. Eu vou ficar, é isso que eu quero mesmo. Todo dia, isso é o filosófico e religioso. Isso é que vai fazer a gente ser eleito. É a gente continuar. É a gente continuar não por uma fuga, não por uma ilusão, mas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando. É um casamento com a vida, para tudo, todo dia. Por isso o Divaldo antigamente ele fazia uma prece lindíssima, né? Agradeço, Senhor, pela minha voz, né? Assim, pelos meus olhos, pelo ar que eu respiro. É isso, rapaz. Porque todo dia a gente vai andando, aí o carro vai e tende para a tristeza. Olha. Vem cá. Tende para dar vontade da gente desistir. Eu tinha uma senhora, né? Que eu tomava benção a ela. E eu dizia, quando ela, teve um tempo que ela não saía mais de casa, e eu dizia assim, benção, avó. Aí ela dizia assim, Deus te abençoe, meu filho. Mas, nunca mais eu digo para alguém muitos anos de vida. Porque o pessoal antigamente dizia assim, né? Deus te abençoe, Deus te dê muitos anos de vida. O Sérgio deve ter assistido o Star Trek, né? Que tinha o Spock, né? Spock, como é que ele fazia? Ele fazia assim, né? Vida longa e próspera, né? Aí ele dizia, meu filho, nunca mais eu desejo a alguém muitos anos de vida, porque eu estou doida para morrer e não morro. Que sinceridade linda, porque se a gente não negar quem a gente é, se a gente não perceber bem, muitos dias a gente está com vontade de desistir. Não tem esse negócio de bonito, é rico, tem isso não, menino. A cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio. Todo dia nós somos testados pelas nossas emoções. Todo dia nós somos levados a usar o livre-arbítrio para reafirmar o nosso pacto com Deus, de que nós somos gratos pela vida que nós temos, do jeito que ela é, e que vamos assumir o papel de melhorá-la a cada dia, nos melhorando. Com a alegria de viver, quando a gente não puder ter alegria, ter serenidade, mas não deixar a peteca cair,
ter ânimo. Ânimo aos 10, ânimo aos 20, ânimo aos 30, aos 40, aos 50, aos 70, aos 80, em pé, aleijado, sem comer, comendo, não importa. Aquele poema, né? Agradecer, ainda que não houvesse flores, valeu até agradecer pela intenção da semente. Obrigado, Senhor. Quer dizer, o grande sentido da vida realmente vai ser sentido quando nós aprendermos a ser gratos. Porque quando a gente é grato, tem ânimo de viver, a gente consegue todo dia assinar o pacto. Resignar, signar é assinatura, de novo. Todo dia a gente assina de novo. Opa, Senhor, o contrato aqui hoje, Senhor, eu tenho um contrato. Cadê o contrato, Jesus? Jesus, entra na minha vida, traga aí o contrato. Que é o contrato? Eu sou Renato, nasci nesta família, neste tempo, com essa cara, com essa cicatriz, com tudo, e hoje eu quero agradecer por isso, pelo que eu tenho, e quero reafirmar meu compromisso de ser feliz hoje, de assumir o meu papel hoje, de ser responsável hoje. Quando terminar o dia, Senhor, obrigado, eu não fiz o melhor, mas eu dei o meu melhor. Mas amanhã, se o Senhor permitir, eu lhe chamo de novo, para o Senhor trazer o contrato de novo, para eu dizer amanhã que eu vou ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. E vou viver um dia de cada vez. E vou viver cada dia como se fosse o último. Não importa se eu estou vivo ou desencarnado, se eu estou com saúde ou sem saúde, se eu estou com pai e mãe ou sem pai e mãe, com companheiro ou companheira, ou sem companheiro ou sem companheira. Eu estou vivo porque eu fui eleito. E eu vou viver bem, eu tenho que ter esse compromisso. Porque quem vive bem, irradia o bem. É o famoso ajuda-te que o céu te ajudará. De novo, não precisa pensar em enricar e ter sucesso, não. Precisa pensar em fazer a sua parte a cada dia. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não se preocupe, diz o Emmanuel, não se preocupe demais com resultados. Os resultados pertencem a Deus. O seu papel é plantar. Fique posicionado. E como é que você se posiciona e planta bem se você não tem ânimo, se não tem alegria de viver? Não aceite nadar na lama sem necessidade. Tenha a humildade de dizer, lama não é para mim, certos ambientes não são para mim, certas pessoas, ambientes e situações não são para mim. Eu não posso. Por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Eu não posso. Quer descer? Vai sozinho, vai com Deus. Quer subir? Vamos junto. Quem ama, liberta. Mas esse compromisso, ele tem que ser feito. Não sei se a gente está claro no que a gente está dizendo, mas é muito importante a gente entender que resignação não é só para aguentar tudo que é miséria da vida, não. A resignação é assinar todo dia o compromisso conosco e com Deus. Isso é o religioso, religar-se conosco com Deus. E parte do filosófico, que é entender quem nós somos. Aquela figueira que Jesus passou e tal, ele estava com fome, não é isso? Foi lá pegar o figo, tinha? Tinha não. Por quê? Porque ela não estava fazendo o papel dela. Ele disse, a árvore que não dá fruto ou dá mau fruto tem que ser cortada. Se você não tem ânimo de viver, se você não está fazendo sua parte,
se você não está enxergando a beleza que você tem, no tempo que você está, se você não consegue achar alegria, cuidado, pode ser que chegue a hora de você morrer. Aí você vai dizer que foi um bandido, que foi a Covid, mas não era. Deus disse, olhou para você e viu que você não está satisfeito com essa vida. Ele já tentou de todo jeito te mostrar que a tua vida é valiosa e você é eleito. Você não quer? Se você travar para o aprendizado, tem uma solução, uma nova encarnação. E morre. Mas às vezes, a solução não vem com morte, vem com dor. É doença, é aquele tiro na cabeça que não mata, mas aleja. É dor, menino. É você começar a aprender a dar valor. Ai, andar, pô, beleza, agora mexi o dedinho do pé. Ah, pois é, quando mexi os dois pés não achava bom. Agora, tá vendo o que é? Você vai aprender. Você está aqui para aprender, ou vai aprender, não tem outro caminho não. Então, não é fácil. Eu sei que ser eleito não é fácil. Porque ser eleito é isso. Todo dia, independente, a gente fazer o quê? Chamar Jesus para a vida da gente, entregar a vida, mas entregar assim, fazendo a nossa parte. E dentro de fazer a nossa parte tem o quê? Tem que ter a alegria de viver. A gente tem que ver tudo e reter o que é bom. Tem que ver que quando tem coisa ruim, o outro lado da coisa ruim é uma coisa boa. Procurar o bom. Procura alguma coisa que sirva de bote para lhe salvar, mas não se afogue. Fazer o jogo do contente. Não é alienado, não estou falando isso. Não, é o que eu disse. Como eu falo da oração da serenidade. Ter serenidade para o que não pode modificar. Entender a realidade, não fugir da realidade. Coragem para modificar o que pode. Serenidade para aceitar o que não pode modificar. Coragem para aceitar o que, né, para agir. O jogo do contente aqui, que legal o que ela está falando, mas só para não confundir com, é uma ilusão, não é. Porque não é ilusão, não é irreal dizer para você que tem muita coisa na sua vida que tem valor. Ser grato, é isso, o objetivo é encontrar o poder de Deus na sua vida e ser grato, fantástico. Ser grato, ser grata. Tem pelo quê? Se fia nisso. Não é uma ideia aqui de você se iludir. Não é. É porque a vida tem muito. Como eu falei, você está andando com os dois pezinhos, aí às vezes você vai precisar de um acidente para entender que andar é importante. Está respirando bem direitinho, vai precisar de uma máscara daquela lá dentro do hospital para entender que respirar é importante. Beber uma água limpa. Você tem que estar lá na África, no canto onde o pessoal bebe a mesma água, no canto em que eles fazem as fezes dele, e é o arrumo de criança morrendo de disenteria. Você só vai dar valor à água se você estiver bebendo lama. Ou seja, não tem vida que não tenha coisas para serem agradecidas. Todo dia. Então, pelo tempo, agradecermos a Deus por esse momento, reafirmarmos o nosso papel com o Criador, praticarmos os 50% material, os 50% espiritual, não queremos usar no espiritual o material e nem no material o espiritual, porque tem gente que chega lá no material querendo conquistar os outros, dar uma de bonzinho e conquistar com o espiritual. Não misture as coisas. Procure ser bom porque é bom, não para manipular ninguém. Está vendo como a gente confunde para lá e para cá, e cria coisas para aparecer? Ninguém está lhe julgando, você é que tem que se analisar. Mas viva as coisas no tempo certo, faça certo que dá certo. Reafirme todo dia, medite, ore, veja seus defeitos de caráter, entregue nas mãos de Deus os defeitos de caráter que você não pode tirar, tente afastar ou transformar os que você pode, e assim, no próximo encontro eu não vou estar aqui, eu vou viajar,
Do dia 1º ao dia 9, então só vou estar por aqui lá pelo dia 10, então talvez tenha 2 encontros que a gente não se veja aqui no centro. Então eu desejo a todos um Feliz Natal, que acho que é todo dia Natal, renascimento, nascimento quer dizer Natal. Desejo a vocês a simbolização do ano novo, como eu disse, que para mim todo dia é um ano novo, é uma vida nova, é um pacto novo, todo dia eu chamo Jesus para a minha vida, todo dia de Jesus entra na minha vida, aumenta a minha fé, me dá ânimo, me dá coragem, me dá discernimento, e assim vai. Então, que nesse ano, esse símbolo de ano, todos vocês possam se encontrar, desenvolver autoestima, se amarem, se curarem. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus.